boa noite. Olha esse clima diferente. Está começando Na Estante de hoje. E eu tô falando sussurrando porque é um clima polêmico. A gente vai mudar os paradigmas do mundo geek hoje. Esse último programa tá prometendo. Eu sou o Josmi. E eu sou a Bia. Uau! O que a gente vai falar hoje? Não, vamos falar normal, vai. Chega dessa palhaçada. Bia, qual que é o tema do Na Estante de hoje? O tema do Na Estante de hoje é religião dentro do universo geek. Pã. 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 A gente vai falar sobre o quê? Se tem alguma influência, se existe uma religião geek, ou qual que é a influência que uma coisa tem na outra, o sincretismo do mundo geek com a religião. Exatamente. Se o geek pode estar inserido nas religiões, ou se a religião pode estar inserido dentro do meio geek. É um tema que a gente vai discutir hoje. E a gente tem um convidado, né, pra ajudar a gente nisso. A gente sempre precisa de uma ajuda, essa que é a verdade. E a gente começa a se perder aqui no rolê. Quem tá aqui com a gente? Hoje é o Eduardo Molina. Palmas de dois, uma salva de palmas de dois. Isso aí. E a gente vai falar hoje com ele pra entender melhor sobre a presença da religião dentro do universo geek. E tem o momento LinkedIn, né? E tem o momento LinkedIn que vai vir agora. Vamos lá. Que é o currículo completo do Edu. Que ele é... Presta atenção, Josmi. Respira aí que vem bastante coisa. Ele é professor de História e Sociologia. Tem uma empresa de palestras e treinamentos chamada Molinarte. E o canal no YouTube Geek História. Além disso, não para por aí, tem mais, ó. Ele atua com pesquisas em histórias em quadrinhos e também com as relações da cultura pop com a Bíblia. Seja muito bem-vindo, novamente. Valeu, galera. Obrigado. Tá, a gente olhou no LinkedIn certo? Tá tudo certo? Tá tudo certo. E como é que entrou o mundo geek na sua vida, assim? Como é que rolou essa... E como é que você conseguiu puxar pra virar um trabalho isso? É interessantíssimo, né? Cara, o mundo geek desde criança, né? Começar com as histórias em quadrinhos bem básicas ali, né? Turminha da Mônica, e depois você vai adentrando outros universos ali, DC, Marvel. Então cresci nesse meio, jogando RPG, então também tem uma influência muito forte disso. A gente já falou nos programas anteriores aqui que o pessoal do RPG é aquela galera true do mundo geek, que é a galera que nem precisa de livro, vai. A gente inventa as histórias aqui. É mais ou menos isso. E você que tá ouvindo o nosso papo aí, você também vai poder participar hoje. Entra lá no nosso Instagram, @PGM na Estante, e você usa a hashtag Religião na Estante para mandar suas dúvidas aqui pro Edu, para trocar uma ideia com a gente, mandar todas aquelas mensagens fofinhas. E também tem o WhatsApp, né, Bia? Tem o WhatsApp e é 11 9 6209 2193. E aí você pode mandar suas dúvidas, se você consegue enxergar alguma religião dentro do universo geek. Eu gostei que a Bia quase falou, 11, 9, 9, 6, 2... Mas, não, é porque quase foi aqui, ó. Veio aqui um 9 a mais, aí não tem esse 9 a mais. Quase não, que eu falei, ó. Não tem desculpa pra você não mandar o recado e trocar uma ideia com a gente, beleza? Beleza. E aí a gente vai ver se a gente consegue enxergar alguma religião dentro desse universo geek, né? Porque a gente vê claramente, assim, no nosso dia a dia, mitologia nórdica, grega, que costumam aparecer em diversos produtos desse meio, né? Mas será que tem mais além disso? Será que vai onde a gente muitas vezes nem imagina por não ser do nosso dia a dia, do nosso cotidiano? Tem isso também, né, Edu? Algumas coisas são bem explícitas, assim, tipo, alguém vai lembrar de cara, tem o Thor nos Vingadores. Mas, tem algumas coisas também, algumas, assim, no sincretismo mais escondidos ali, né? Tem sim. Inclusive o Thor da mitologia, o Thor da Marvel são bem diferentes, né? Não fala. A postura deles são bem diferentes. Absurdo. O conceito da mitologia nórdica da Marvel é bem mais adaptado do que a original, digamos assim, né? Pra fazer um bonequinho legal, né? Pra fazer algo vendável. É verdade. Mas agora vamos de cinema, Josmi? Falando de Vingadores, vamos falar de cinema também, né? A gente vai falar de cinema também. E o filme de hoje, do Cinema na Estante, é Uma Noite de Crime. Uma Noite de Crime, filme legal. Legal pra caramba. E bem atual, né? Sim. É uma coisa daquele lance tipo Battle Royale, Jogos Vorazes, assim, que você fala, nossa, que ficção. Aí você pensa... Na nossa sociedade hoje em dia um pouco, né? Talvez alguém resolva fazer isso de verdade, né? Dá o medo. Nem brinca com isso, mas vamos lá.
Fala galera do Na Estante, tudo bem com vocês? Cheguei aqui para fazer esse quadro que eu adoro, que é o Cinema na Estante. Cada semana trazendo um filme diferente para vocês. E hoje, olha só, eu vou falar, sabe do quê? De A Primeira Noite de Crime. E eu adoro essa saga de Uma Noite de Crime. E eu tô bem ansiosa aqui para vocês, para falar da crítica boa e da crítica ruim de 2 sites diferentes, tá bom? Bora começar logo que eu vou falar da crítica boa que vem do site Omelete, que começa falando assim, ó: a trama de Uma Noite de Crime é boa e abriu possibilidades para uma discussão muito maior do que o longa original pretendia. Segundo tópico, A Primeira Noite de Crime é uma continuação natural da franquia e aprofunda tanto seus defeitos quanto seus potenciais. Olha que legal. E bora lá por terceiro tópico, hein? Que começa falando que um prelúdio apropriado. O longa se torna respeitável por explorar uma premissa tão absurda no modo mais realista, tornando-se o título mais revelante que a série de filmes já fez. Então aí dá um destaque enorme em A Primeira Noite de Crime e fala que é o melhor filme que a saga já lançou. Olha que legal. Bora agora pra crítica negativa que vem do site Adoro Cinema, que começa falando assim, ó, que o filme é superficial. Segundo tópico, quarto capítulo, em teoria, se propõe a explicar como o evento anual de 12 horas sem lei começou a ser realizado, mas não atinge o objetivo de elucidar o que de fato levou as pessoas a concordarem com esta prática descontrolada. Terceiro tópico fala que é confuso. Quarto tópico fala que o filme se resume a inúmeras sequências em slow motion e a violência como foco principal, sendo que essas características já fazem parte de toda a franquia. E bora agora pro último tópico, que fala que este capítulo deveria explicar o caminho pelo qual a violência começou a ser instituída, mas mantém-se nivelado ao que já vimos anteriormente, sem entregar nada novo. Essa foi a crítica negativa do Adoro Cinema e eu fico por aqui, que acabou o nosso quadro, infelizmente. É isso aí, não deixe de participar, mande suas questões aí também. Você chegou a assistir esse filme? Não assisti esse filme ainda. Mas a premissa é muito louca, né? É um negócio muito legal, tipo, de que você fala, é ficção, mas pensa, putz, a galera ia aderir, né? Ia ser uma loucura. Ainda mais porque vem da franquia do Uma Noite de Crime, né? Uhum. Então, nossa, pensa se acontece mesmo. Não gosto nem de pensar. Começa a dar um medinho já, ainda mais com essa musiquinha tensa no fundo. Eu não sei, né? Eles colocaram uma música tensa. Colocaram uma musiquinha tensa pra um tema tenso. E a gente fica com medo de dormir à noite sozinha. Ainda bem que eu tenho a minha almofada da Mulher Maravilha aqui comigo. Que te protege, né? Vou pegar de volta a minha almofada do Homem-Aranha aqui. Por favor. Ali, ó, o Eduardo com o Capitão América. Aqui. Todos protejam-se. E a gente começou a falar desse lance da religião, Edu. Explica mais ou menos assim. É legal citar uns exemplos de como que a gente pode adaptar alguns conceitos de religião para dentro também de algumas obras. Eu sempre parto de uma premissa assim que você consegue extrair de qualquer obra um cunho religioso. Se você tiver um olhar mais atento, você consegue pegar um gancho em praticamente qualquer história em quadrinhos, filme, série que os caras lançam, né? E para dar exemplos assim, você tem, por exemplo, Demolidor. O personagem, ele é um católico, ele tem as crises dele por conta da atividade que ele faz. Ele questiona muito também, é muito fervoroso, mas também é questionador. Ele questiona, então é uma coisa bem interessante, assim, os questionamentos. Ele vive se confessando com um padre, então ele tá sempre ali naquele meio termo, né? Eu faço uma coisa, mas será que isso é ou não é? Eu tô saindo da religião, não tô? Tanto que ele se recusa a matar uma galera, depois ele... Então ele começa a ter essas crises ao longo da história dele. Tem uma história que eu gosto bastante que chama Deus Ama, o Homem Mata, que é do Chris Claremont, dos X-Men. E ele faz uma crítica bem pesada com essa questão da religião nos anos 80 nos Estados Unidos, né? Então ele aponta o crescimento dos pastores que trabalham na televisão, né, os televangelistas, e aí como eles usam isso para atrair fiéis. Pra atrair a galera. E por trás dos panos o cara é uma picareta, quer matar todos os mutantes. Então, ele traz uma reflexão bem, bem crítica com relação a essa postura da religião mesmo. E a gente devia continuar refletindo até hoje sobre isso, né? Eu acredito. Exatamente. É muito importante esse questionamento, essa autocrítica e a crítica que a gente também faz. Essa questão do filtro, né, que a gente adquire. E eu acho que tem um lance interessante porque a religiosidade, por si só, assim, ela tem alguns personagens, entre aspas, bem amplos, né? Sim. Que a gente consegue adaptar, assim,
Que mais que você tem de cabeça, assim, de referência que é legal? Cara, os dois grandes clássicos, assim, né? C.S. Lewis, né? Com as Crônicas de Nárnia, Nárnia. e Tolkien com O Senhor dos Anéis, né? Inclusive, os dois eram grandes amigos. Exatamente, né? Os dois... Imagina esses papos rolando ali. Nossa, aquilo ali era pra virar noite, entrar dia e os caras não param, né? Tô pensando em fazer uma história aí, né? Exatamente, O que mas... você acha? Dá uma lida aí pra mim. O que você achou do roteiro, Cara, né? isso é muito doido, porque assim, por mais que... Assim, a primeira vez que eu assisti Crônicas de Nárnia, eu não tinha idade ainda pra entender que tinha uma religião por trás disso. E aí depois, né, eu cresci tudo, e aí eu entendi que, na verdade, Crônicas de Nárnia é um livro de fantasia que fala sobre religião, fala sobre Deus, né, o Deus evangélico que a gente conhece. E aí, tipo, isso mudou tudo, mas eu vejo muita gente que rejeita só pelo fato de ser uma fantasia. Fala, não existe religião aí. Não, porque tá errado, isso não pode. Sendo que, cara, metáforas. Tá bem mais explícito do que O Senhor dos Anéis, né? Exatamente. Inclusive o Tolkien, né, num dos relatos dele, ele fala que ele não tinha aí a intenção, em momento algum, de associar aquilo com a religião. Né? Mas por ele ser religioso, querendo ou não, isso acaba fazendo parte, né? E é uma das coisas que eu sempre vejo, né? A gente trabalha com pesquisa em quadrinhos, todo autor, quando ele escreve uma obra qualquer, em qualquer época, ele sempre reflete o momento político, econômico, religioso, tem sempre alguma pontinha daquilo ali acontecendo, né? Não tem jeito do contexto não fazer parte influenciar diretamente, né? Exatamente, não tem como, né? Então, acho que o Tolkien e o C.S. Lewis começaram bem com essa pegada. E aí, aqueles exageros, né? Você tem, por exemplo, do Star Wars, o jedaísmo, né? Então, é uma religião, né? O jedaísmo, que na Inglaterra ela foi considerada, 4 ou 5 anos atrás, a sexta ou a sétima maior religião da Inglaterra. Então, a galera tá levando muito a sério esse negócio, muito cara. a sério. Cara, hoje em dia, a galera cria tudo religião. Tipo, eu já vi igreja até da Beyoncé, meu. Tipo... Tem de tudo, cara. A galera que curte a Beyoncé chega lá, glória a Beyoncé, tá ligado? Inclusive, no próximo bloco, a gente pode fazer o inverso. A gente vai ver o que a religião influenciou o mundo geek e o contrário também, né? Exatamente. O que virou religião. A gente vai fazer uma pausa aqui, vocês reflitam, pensem na sua religiosidade, nas suas séries, nos seus jogos, em tudo, e a gente já volta. Já voltamos. Você conhece a Pixel Brasil? Não? Então deixa eu te apresentar. A Pixel é muito mais que a maior casa de realidade virtual do Brasil. Pois além do melhor equipamento e das mais incríveis experiências, lá você pode encontrar super-heróis em tamanho real, cenários completos de filmes, salas de terror, oficina Minecraft, gibiteca, games antigos, café vintage, espaço buffet e efeitos 4D que vão te tirar dessa dimensão. E para finalizar, eles têm uma loja geek com mais de 1000 produtos. Olha que legal! A Pixel Brasil está localizado a 2 quadras do metrô Carrão, em Tatuapé. Então corre lá para conferir todas essas novidades, hein? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória ao Superman. Glória ao Batman. Eu iria na igreja do Batman. Voltamos. Fácil, Voltamos. Enquanto a Bia se recompõe aqui, eu vou ler a parte dela, hein? A gente tá falando hoje sobre religião aqui no Universo Geek. Você fala, religião no Universo Geek, Josme, tem tudo a ver e você vai entender tudo isso. Peraí, Josme, olha essa musiquinha de fundo. Eu tô pensando, tô imaginando o Bruce Wayne entrando na capela, colocando a capa e começando sua oração. Uma igreja bonita, de Kevlar, toda blindada. Eu tô conseguindo imaginar perfeitamente Eu tô a cena. pensando. Você fica só esperando o momento que o Coringa vai entrar e atrapalhar o culto. Exatamente. E o Pisa na cabeça do Coringa. Imagina, o Batman andando colado no Coringa, uma baita briga. Eu acho que a gente tá viajando um pouco demais. Vamos voltar pra realidade Voltando. aqui. Se você quiser participar do nosso bate-papo aqui, entra no nosso Instagram, @pgmnaestante e usa a hashtag religião na estante. E o WhatsApp, Bia? Se quiser mandar uma mensagem pra gente, manda sua pergunta, sua dúvida. É uma curiosidade pro Edu. O WhatsApp 11 9 6209 2193. É isso.
Agora ó, ficou mais feliz de novo. Voltamos pro mundo geek, saímos da igreja. E a gente quer saber, além da sua opinião no nosso mundo digital, a gente também foi às ruas para saber se as pessoas enxergam, às vezes, alguma presença de religião no mundo geek. Então esse é o nosso Fala Povo! Fala aí, galera. Fala, galera do Na Estante, viemos até as ruas de São Paulo pra saber da galera se eles veem alguma religião dentro do universo geek. Eles são Jedi, né? Só se for. Eu acho que pode existir pessoas que sigam como se fosse. Então, pessoas que são muito fãs de algum estilo de universo ou de estilo de vida podem acabar seguindo como se fosse uma religião. Sim, tem os caras que aprendem a língua de Star Trek, tem sempre essas coisas. Eu acredito que não. Eu acho que o pessoal tenta não explorar muito isso, porque pode causar polêmica, tá? Tem gente que não curte, tem gente que prefere ficar na sua, enfim, eu acho que não. Não vejo nada, não. Nenhuma, nada? A gente tem, mas acho que é mais como uma coisa mais coloquial do que alguma coisa que é levada a sério, assim, né? A gente tem, tem a religião Jedi na Inglaterra, que tem uns 40 mil seguidores, né? A gente sabe dessas coisas. Mas acho que a gente toma certas figuras desse universo como personagens que a gente se inspira, como uma força, assim, de perseverança, tal. Então, quando as pessoas levantam a mão pra cima pra fazer Genkidama, acho que é uma coisa que fala com a gente, de unir a força das pessoas. Então acho que é meio por aí, assim, que dá pra falar numa religião nesse sentido. Não uma coisa mais formal, mas uma coisa que é vamos dizer assim, um sentimento assim, de agregação que dá pra sentir nessa comunidade, acho. Eu acho que se eu fosse falar sem pesquisar, eu falaria assim. Eu olharia um pouco mais para ver se tem. Eu falaria assim porque você nota em certos quadrinhos que eles têm uma certa filosofia que eles seguem. Por exemplo, no da Turma da Mônica, eu não lembro muito de ver um muçulmano, por exemplo, no da Turma da Mônica, ou um menino com cabelo grande também. Tinha o Cebolinha que tinha 5 viapinhos. E da Mônica... a única coisa que eu acho que encaixaria hoje é que no da Mônica tinha menina de cabelo curto. Encaixa bem hoje em dia. E as meninas gostam e eu acho muito bonito isso também. Eu chutaria que sim, existe. Só que eu não saberia muito bem falar se era o católico ou o evangélico. Eu chutaria um desses dois. Eu chutaria uma dessas duas religiões, católica ou evangélica. Muçulmana eu acho que foi deixado um pouco de lado em certos geeks. Eu sou bem fã de Star Wars. E eu acho que chega a ser um pouco de religião, sabe? Tipo, não você acreditar fielmente, nossa, eu vou ser salvo pelo Obi-Wan ou algo do tipo. Mas, tipo, chega a ser algo que você acredita. Então, Voltamos. A gente tá dando risada de algumas respostas aqui. Mas, Edu, conseguiu pescar alguma referência ali que faça sentido, de alguém que conseguiu sacar? Acho que a galera falou que não tem nada a ver, né? A maioria não consegue perceber, né? Eu acho que tem que ter um olhar mais crítico para você conseguir enxergar algumas coisas, né? Nessa última, agora que falou da questão do muçulmano, você tem, por exemplo, ali a Miss Marvel. A Miss Marvel, ela é filha de imigrantes paquistaneses. Em algumas histórias aparece ela estudando o Corão, indo na mesquita e tal. Então, assim, você tem poucos personagens, né? Mas você acaba contemplando uma série de religiões ao longo das histórias, né? Não só nos quadrinhos, né? Mas você pode arrastar isso pra série, pra filme. E ali falaram até da Genkidama do Goku no Dragon Ball. E eu acho que tem uma questão que às vezes as pessoas não pegam, que tem um pouco de valores, um pouco de moral. Sim. Exatamente. O próprio Goku sempre tem aquela coisa de dar uma reforçada, de positividade, que às vezes as pessoas acham que é só uma mensagem, mas também tem uma relação muito forte com religiosidade, com esse tipo de... É que normalmente as pessoas associam a questão da religião muito com a questão de ir à igreja, de ser explícito, o cara falar de Jesus, Deus, Buda, quem quer que seja na história. Um ícone específico. Exatamente, Amém, né? irmão. E é interessante porque a Marvel, eu fiquei sabendo faz pouco tempo, numa das pesquisas que eu estava fazendo, eles fizeram 3 histórias em quadrinhos, uma sobre o Papa João Paulo II, ele foi um herói, uma sobre o São Francisco de Assis e a Madre Teresa de Calcutá. Então, nos anos 70 e nos 80, os caras produziram com a ideia deles se tornarem heróis mesmo, assim. Então, tem hora que fica bem explícito, tem hora que é bem sutil a percepção. O Maurício de Souza lançou semana passada, se eu não me engano, que é um livro... devocional. Exatamente. Que é bem explícito. Eu vi chegou hoje na redação que eu dei uma olhada, tinha
momento que o astronauta tá viajando no espaço, tentando descobrir a origem do universo, ele começa a conversar com o anjo. Eu falei, nossa, eu nunca imaginei que eu fosse ler esse momento, assim, tipo... E foi uma forma bem honesta, assim, tipo, uma figura mística e um cientista, os dois debatendo. Exatamente. Ali. Eu fiquei meio temeroso, falei, nossa, mas como é que você aborda isso, tipo, pra quem quer realmente abraçar a ciência, quem é ateu e quem acredita na religiosidade? Mas eu posso até estar errada nisso, mas eu li algumas matérias, na verdade, que falava sobre a religião do Maurício de Souza, né? Uma possível conversão ali pro evangélico, né? Pro meio evangélico. Eu não sei se é verdade, mas talvez possa ter a ver com isso, né? É possível. E isso acontece muito, né? Às Acontece vezes bastante. o roteirista, o ilustrador, o cara se converte, ele tem uma pegada diferente, né? Alguns mudam bem radicais, ou são bem mais radicais, outros continuam... De maneira sutil, exatamente, né? Mas algo que eu acho que é bem na cara é a Bíblia em quadrinhos. Isso aí é... Mas é algo totalmente novo, assim. Eu não sei, assim, se existe alguma rejeição, você pode me dizer melhor isso. Normalmente... Da parte dos cristãos mesmo, eu digo, assim, tipo, vê um quadrinho lá todo ilustrado e fala, não, isso é estranho. Porque no meio cristão, assim, no meio evangélico, você tem algumas peculiaridades, né? Então, você tem igrejas que são mais liberais, que você consegue trazer esse tipo de leitura pro meio. Uma igreja mais conservadora, talvez, tenha uma rejeição um pouco maior. Né? Um dos trabalhos que a gente faz, né? Eu faço parte da Glocal, que é uma ONG, né? Que se propõe a discutir cultura, arte e religiosidade. Né? Então, as pessoas vão lá e os caras piram quando olham e falam assim, cara, como é que vocês conseguem tirar a religião de tudo? Tipo, assim, até um pouquinho de boa vontade você consegue, né? Então, é só se debruçar um pouquinho ali, vira uma noite que você consegue. Exatamente, né? Então, então depende bastante do tipo de público, da igreja que você vai, da linha, sei lá, teológica que a igreja segue. Então isso varia bastante, né? Entendi, bacana. E você, assim, pensando rapidamente agora, você consegue ver algum grupo de geeks que se comportam meio como religião e talvez não saibam exatamente que eles estão se comportando desse jeito? Cara, eu acho que o melhor exemplo é a galera de Star Wars, cara. Star Wars é algo que desde quando foi lançado no final da década de 70, a galera que abraçou ali, eles seguem aquilo, né, de uma forma que, sei lá, parece a vida do cara gira em torno daquilo, né? É o lifestyle. Exatamente, a forma são as expressões, é o cara que você tá conversando com ele, pô, você falou alguma coisa que ele não concorda, o cara só falta puxar a Bíblia Jedi e dar na sua cara. Tipo, aqui tá escrito assim, assim, tem a igreja assim, rival tal. Do Star Trek ali. O pessoal do Star Trek não é muito bem-vindo ali no meio. Tipo, tô vendo ali, não sei se eu gosto dos seus ideais. Mas e tem um lance disso, né? O cara abraça, às vezes, os valores que são passados no filme ou na história, e ele não percebe que ele também, foi influenciado dessa maneira, né? Nessa profundidade. Uma das coisas que eu lembro agora, cara, de criança, o He-Man. O He-Man terminava todo episódio com uma liçãozinha de moral, cara. Aquilo ali, querendo ou não, é reflexo de algum momento que se transmite valores éticos, morais, né? Que são pautados em algum tipo de religião. Alguma doutrina tem ali. Exatamente, né? Então, isso desde criança, né? Aí você pega qualquer outra coisa, você consegue perceber isso. É verdade, acho que desde aquelas fábulas de Esopo, né? Que a gente lê e lá no final tem moral da história. Aí, tipo, tem uma moral lá. Tudo isso acho que é realmente pautado. Então, essa galera que respondeu o nosso Fala Povo vai falar, não tem nada a ver, já Viajou. pode começar. É legal você sempre questionar, Sim. Né? Questionar e fazer uma reflexão sempre é legal. Que mais que você lembra, assim, que tem uma obra que tem uma referência de religiosidade que seja legal pra gente citar? Cara, eu acho que é legal. Tem uma obra que é ilustrada pelo Alex Ross e o Mark Waid, que escreve, que é O Reino do Amanhã, que é uma história clássica da DC, né? E ela, o rumo que a história toma é um pastor, e ela é toda pautada em versículos do livro de Daniel e do Apocalipse. Então, é uma história pautada no Apocalipse, que eles discutem uma era em que os super-heróis dominaram a Terra, né? O Superman vira o líder geral da galera, e aí rola Parece apropriado o papel para ele. Exatamente, né? Então, e aí você tem essa discussão, né, se os heróis começam a entrar em crise, porque eles não têm mais gente para salvar. E aí ele começa a relatar uma visão bem apocalíptica do que seria, né, esse mundo só com os super-heróis. E aí tem todo esse fio condutor pautado na Bíblia. Então é uma história que é bem explícita, essa questão da religião. Tem uma outra que eu acho muito legal, que chama Diabo da Guarda, que é uma história do Demolidor.
E é uma menina que teve um filho que eles acreditam que é o filho do demônio, né? E o Demolidor vai cuidar dessa menina na história. Então, tipo, os caras dão uma... Teve a história do bebê diabo em São Bernardo também. Vocês já ouviram falar disso? É tipo essa Ixi, agora história. começou contos do ABC. Já tá virando uma coisa mais específica. Pois é. Ai, mas acho que se basearam nessa história do Demolidor, então. E aí a gente... E vocês continuem mandando aí perguntas pra gente, tanto no No WhatsApp. quanto nas redes sociais, no Instagram. O Instagram é @pgm na estante. Eu vou dar uma olhada no WhatsApp aqui, o que vocês estão mandando. Bastante mensagem já? Tá chegando, mas é que deu Tá pau no chegando. computador, na verdade. Né, Esse eu é o acho que é problema. internet, né? Pode ser, é Pode ser possível. também. Tem que mudar esse pacote, chegou. esses dados aí. Ó, você enxerga alguma referência religiosa na criação de conteúdo para esse universo? Você falou bastante disso. Eu acho que sim. Acho que depende muito do autor, né? E assim, você tá lidando com um público que a maior parte do que bomba hoje é o quadrinho americano, né? Então, o americano, ele é, né, de um país que tem uma tendência protestante maior, então... Eu acho que os autores, eles têm essas propostas. Alguns preferem não entrar muito nessa seara, assim, para realmente não causar. Algumas editoras dão uma cortada em uma história ou outra. E aí você começa a ter alguns selos, né, como a Vertigo, né, que saiu da DC para poder publicar coisas mais adultas, mais violentas, aborda umas questões religiosas. Então você tem algumas pegadas assim, né? Você tem o Lucifer, né, que virou série agora, virou mas ele é série. um personagem de quadrinhos. Mais explícito do que isso. Não tem nem o que falar. Lucifer Morningstar, acabou, não precisa falar mais nada. Bom, então, ó, participem aí, mandem as perguntas, né? Vamos fazer um break, Bia? Eu Vamos quero fazer dar um uma break, respirada. dar uma pausa, que esse papo tá interessante. É um papo Mas denso. a gente tem que, né, digerir algumas coisas aí pra voltar conversando mais. É isso aí. Glória a Deus. Glória a Deus. A Universidade Metodista de São Paulo oferece para você a melhor infraestrutura do ABC Paulista, para que possa ter uma formação nota máxima no MEC. A Metodista tem um foco de exercer as atividades práticas de cada curso, mas também com um rico conteúdo na teoria. Se está interessado em fazer parte da melhor universidade privada do ABC, acesse www.portalmetodista.br para mais informações ou faça uma visita na Rua Alfeu Tavares, número 149, no Rude Ramos, em São Bernardo. Amém, irmão. Amém, irmão. Voltamos. Amém. Com o nosso querido Na Estante. Bia, a gente vai falar de coisa boa agora. A Vamos. trilha tá tensa, mas a gente vai falar de recebidos, a gente vai falar de mimos. Mimos do mês. Vocês vão ganhar prêmios. A gente tá de volta agora e a gente vai falar da Pixel BR, que é uma casa de realidade virtual que tem todas as experiências legais de realidade virtual que você pode viver. Cara, e realidade virtual é um negócio que tá tão em alta e é tão legal. Não, é muito legal. É muito legal. Eu amo só ver aqueles memes das pessoas em montanha-russa gritando de verdade no meio do shopping aqui, ó. Não, mas até o videogame mesmo, quando você coloca o óculos de realidade virtual, cara, você fica imerso, assim, em outro mundo. É uma experiência incrível. Então, E o pessoal da Pixel BR mandou 2 kits pra gente. olha só, gente. E a gente vai sortear pra vocês. O que tem que fazer? Entra lá no nosso Instagram oficial, @pgm na estante. Segue o nosso perfil, né? Não basta você ir lá, Tem que querer seguir, ganhar o prêmio e ir tem que embora. seguir o perfil. Tem que acompanhar a gente. Segue o perfil da Pixel também. Deixa um like na foto. Marca 2 amigos diferentes nos comentários. E é só esperar que o sorteio vai acontecer no dia 16 de outubro, agora, às 8 horas. E o que é importante fazer? Tem que deixar a conta aberta, né, gente? Nada de deixar a conta fechada, porque no dia 16 de dezembro, às 20 horas, a gente vai publicar, né? Uma errata. 16 de novembro. Novembro. Mesmo porque 16 de outubro já foi. Já foi. E dezembro também tá muito longe. Era ali no meio. Mas tudo bem.
Mas É tudo bem, 16 a gente não vai voltar do no 11. tempo pra deixar. 16 do 11, então Back to the Future, tá ligado? vai rolar. Coloca um Back to the Future. Então para de vacilar aí, vai lá no nosso Instagram, @PGM na estante, curte a foto, segue o perfil, segue o PixelBR, marca 2 amigos e espera. E deixa o seu perfil aberto, nada de deixar o perfil fechado. Se Coisa chata, quiser... você tem o Instagram e deixa lá o perfil não bloqueado. escondei nas fotos aí não. Para. Se você quiser deixar um recado fofinho, eu acho que legal ajuda. também, ajuda. Mas agora, voltando pro assunto aqui com o Edu, tem algumas perguntas que a galera mandou, né, Josmi? Temos. Então, tem bastante aí? Existe, mandaram uma pergunta aqui. Existe Legal. alguma personalidade religiosa que você reconhece como geek? Nossa, isso aí é difícil. O pessoal faz teste difícil. Pois é, né, cara? Os caras colocam a gente numa saia justa aí. O George Lucas, por mais que ele não assuma publicamente, mas o George Lucas, ele tem uma pegada mais protestante, embora ele tenha estudado algumas religiões, até por conta do Star Wars. E você pode citar os clássicos aí que a gente já falou, no Tolkien, no C.S. Lewis, né, que começam com essa pegada desse universo geek mesmo. Então você tem alguém aparecendo nesse meio aí, né? Mas... E até um recado pra galera ver como são assuntos que caminham juntos, né? Porque inicialmente se você pensa em geek, você pensa em ficção científica, e o cara é um nerd e é todo ateu. Mas às vezes não, às vezes o cara tem sua parcela de religiosidade. Como o próprio Demolidor, acho que é o exemplo... o Demolidor é fantástico. O Noturno, do X-Men também. Também é verdade, né? O Noturno, ele chegou a entrar num seminário para se tornar padre. Então ele tá sempre ali premiando a questão da religião. Fica fazendo oração baixinho. Exatamente. O que eu acho legal é que é uma quebra de barreiras também, né? Às vezes a galera que é mais religiosa não vai curtir tanto essas coisas porque fala, não tem a minha religião explícita ali, mas na verdade tem. Acontece o contrário também. Então eu acho que é uma quebra de barreiras e acaba aproximando todo mundo, né? Quando a gente consegue ver isso com mais clareza. Isso é sensacional. Quando eu descobri de Nárnia ali, foi tipo... o estopim pra mim. O Gabriel de Diadema mandou a pergunta aqui. Pergunta tensa. Eita, a galera tá... Eduardo, você acha que Superman... Tava demorando. É Jesus? Qual que é essa teoria aí? Existe todo um comparativo, né? O pessoal até fala que é o mito do Superman, né? De que é um cara que veio de outro universo, de outro plano, de outro planeta. Né? Ele caiu aqui na Terra... Ele foi criado por um casal simples de fazendeiros. Tô entendendo, vocês estão sacando, né? A proporção ali, às vezes, é parecida, né? E aí ele é criado, tá nos Estados Unidos, então ele é criado dentro de um protestantismo. Né? Eu não sei se é na igreja metodista que ele frequenta quando ele é criança. Então ele é criado com esses valores, né, cristãos. E ele meio que ele deixa um pouco isso de lado quando ele vai para a metrópole. Né? Então... ele deixa um pouco a religião de lado, mas ele se foca em salvar pessoas, né? E ele não teme a própria vida. Se ele precisava morrer para salvar a galera, ele é um cara que vai e faz isso, né? Então tem a HQ da morte do Superman, que é classicão dos anos 90. O final do Batman vs Superman é um filme muito ruim, mas o final dele é interessante, porque você tem a representação da Pietà, cara. O Superman está no alto, aí eles descem o Superman, os escombros fazem 2 cruzes de fundo e ele é colocado no colo, não sei se é da Lois Lane, eu acho ali, a capa, né, subindo no colo, então fazem a imagem da Pietà ali no filme, né? Então você associa muito isso com essa pureza do Superman. Isso é impossível que seja totalmente, né? Tipo, nossa, por acaso aconteceu isso. Exatamente. É uma referência explícita também, né? Exatamente. Se eu não me engano, os 2 criadores do Superman eram judeus. Então tem uma proposta, assim... um fundamento. Messiânica, né? Talvez, ali por trás, né? Tem um porquê de tudo isso. E acho que é muito legal a gente estudar isso, porque tudo não deixa de ser, independente da sua crença, de quão você é imerso nisso, são histórias, né? E as histórias se confundem às vezes também. Exatamente. O tipo de histórias, o tipo de personagens. Vamos ver aqui, temos mais uma pergunta. Agora é Isadora de Santo André. Queria saber qual personagem que o Edu considera mais religioso. Olha, o mais religioso pra mim, eu acredito que é o Noturno. O Noturno. Eu acho que o Noturno é um cara que ele é um cara que segue os preceitos, ele não age contra aquilo que ele acredita que seja, sei lá, ético, moral,
né? Ele tem isso o tempo inteiro, né? De estar sempre orando, buscando um contato com Deus. Eu acho que ele é o cara ele é bem rígido, né? Com o que ele acredita. Eu acho que ele é um cara que representa muito bem esse contexto religioso das histórias. Inclusive tem o filme, né, dos X-Men, acho que o X-Men 2, em que ele aparece, os caras vão buscar ele dentro de uma igreja. Exatamente. É verdade. Então eu acho que ele talvez seja uma das melhores representações desse contexto. E o The Preacher, né, também, que é outro cara que é um padre, né? Então, Não tem eu acho muito o que que dizer, exatamente, né? Tipo, ele é tem um padre. Eu fiquei lembrando agora, não é nem um herói, é um anti-herói, e nem é muito de religião, mas eu fiquei pensando no Dexter, do seriado, que ele é um psicopata, mas ele é cheio de ética, cheio de moral, ele tem todas as doutrinas dele, tipo, tem todas as regras que ele segue ali fielmente. Ele poderia ser, tipo, a religião dele mesmo ali. Exatamente, poderia fundar uma religião. E ele se diz, né, a mão direita de Deus ali, né? Então tem uma... Porque ele só age pela justiça. Exatamente, né? Então também é um dogma ali que ele segue. Mais uma pergunta aqui. Demolidor, santo ou demônio? Eu acho que ele alterna entre os dois. Eu acho que o Demolidor, ele é um cara que ele tá mais puxado para a questão do santo, mas em alguns momentos, em algumas histórias, ele vai pro lado mais dark ali mesmo, né? Você pega essa própria série do Netflix, agora a 3ª temporada, é um Demolidor totalmente transtornado. É um cara que deixa um pouco a questão da religião de lado. Eu acho que ele pesa mais na ideia do demônio de Hell's Kitchen mesmo, né? Que ali dominou, né? Transpareceu e, tipo, se fechou nele ali e falou, não, agora eu não acredito mais mesmo. Exatamente. São os conflitos que, no fim das contas, todos nós vivemos. Todos nós temos. Se aproxima muito do que a gente vive, né? Da nossa realidade. E isso é legal nessas histórias, desse mundo geek, assim. Você consegue se identificar com esses caras. Exatamente. Você sempre tem alguma crise que você pegar o personagem certo ali na hora, você olha e fala, pô, sou eu. Funciona, encaixa. Encaixa. E o lance principalmente do que a gente tá falando do Demolidor, ou do próprio Dexter, assim, é que sempre vai ter essa dicotomia, sempre vai ter conflito, e você tem que entender que é momento. Quando o pessoal fala, não posso me colocar na história do Demolidor porque eu não vou salvar Hell's Kitchen. Mas são crises que você passa em proporções menores também, né? Exatamente. Tipo, questionar a religiosidade e por que ele acredita tanto naquilo, o que levou ele a acreditar em primeiro passo. Exatamente. Por que levou ele a questionar, né? Todo mundo tem seus momentos de dúvida, né? De questionamento. E do quadrinho, a série agora aí, né? O Lúcifer, é bem interessante porque o Lúcifer traz uma série de questões bem teológicas ao longo das temporadas ali. Ele tem as questões dele próprio, né? Enquanto é banido do céu, né? A ideia o tempo inteiro de ser manipulado por Deus. Ele questiona essa questão de Deus saber todas as coisas, se realmente ele sabe ou se manipula as pessoas. De todo mundo colocar a culpa nele, exatamente. Tipo, ele nada a ver. Se existe o livre-arbítrio, que é uma questão que está sempre rondando essas discussões. Então ele traz um contexto bem teológico mesmo ali para a série, né? Então, ó, pra gente mais ou menos... Pra gente conseguir tirar alguma coisa, as pessoas sempre gostam de referências. Um top 3 pra quem quer, tipo, eu quero entrar no mundo geek e entender por onde que a religião se encaixa nisso aí. Pode ser série, pode ser quadrinho, filme. Eu acho que dá pra... Vamos estar na área do quadrinho, né? Que é o que eu pesquiso mais. Eu acho que o top 3, O Reino da Manhã. Eu acho que essa é uma discussão bem interessante. Deus ama, o homem mata, né, dos X-Men. Eu acho que é uma que vale a pena parar para ler, para entender um pouco dessa discussão. Inclusive, traz uma reflexão de que a religião ela é um mal para o homem. Né? Então, você tem que entender que existe a religião e existe Jesus. Então, ele deixa bem separadas as coisas. O que Jesus fala é uma coisa, o que a religião fala é outra. Então, ele faz uma desconexão disso didático mesmo. É bem legal, cara. Assim, é uma que vale muito a pena parar para olhar, né? E uma outra que eu acho que daria para você colocar nesse top 3, acho que o próprio Lúcifer hoje, eu acho que é uma série... O Lúcifer, ele traz um conceito teológico, né? Discussões teológicas. Então, o cara que, de repente, quer uma coisa mais cabeça, ele quer... estudo, né? Exatamente, ele quer referências de teólogos mesmo, eu acho que é uma referência legal. Né? E o Magneto, né? O Magneto, eu vou pegar um quarto ali, o Magneto é um judeu, cara. Que passou os horrores da Segunda Guerra Mundial. Tem uma história que chama Magneto mesmo, e ele discute muito essa questão do judaísmo em si. Então é uma alternativa legal também para buscar uma outra religião que saia desse eixo
protestante, católico e tal. Então vocês já estão munidos aí para estudar, fazer suas teses de doutorado, Com certeza. seus TCCs. Edu, fala suas redes sociais se as pessoas quiserem te seguir, acompanhar seu trabalho, quiserem tirar dúvidas, vão começar a te bombardear de pergunta aí também. Manda ver, cara. Eu tenho do Instagram, né? Tem o meu, que é @11 do Molina, e tem o da empresa, né? Que é o @molinartetd, né? Treinamento e desenvolvimento, que é o que eu faço muito isso com a empresa, né? A gente discute em igrejas, eu tenho uma pegada focada em educação, estamos discutindo o mundo geek com a educação, então dá para ter acompanhar ali e fica à vontade para perguntar o que quiser. Bacana. Muito legal. Muito obrigada, Edu, pela sua presença. O tempo passou voando, passou tudo muito rápido. E esse, Josmi, foi o nosso último episódio dessa temporada. Que pena. Muito obrigada pra quem ouviu, pra quem participou. A gente vai ficando por aqui, tá? Mas se vocês quiserem mais, é só pedir que a gente volta. É só usar a hashtag que a gente volta. Voltamos. Beijo. Tchau, tchau. Valeu.